queria destacar que a FASER tem uma longa história de luta conjunta com os trabalhadores rurais, com os sindicatos de trabalhadores rurais, com a CONTAG. Eu lembro aqui, talvez alguns de vocês participaram do grande workshop de 1997. Acho que precisamos revisitar algumas coisas que nós fizemos lá. Que algumas coisas daquele grande momento da assistência técnica não tinham acabado com tudo. Com tudo. Aliás, foram os gritos da terra, que junto com a FASER, e inclusive com a Asbraer, nós conseguimos alguns recursos para assistência técnica. A nossa pauta, então, era 2% do que a gente conseguia, era para assistência técnica. Nós chegamos em determinado momento lá que nós conseguimos 2 bilhões de reais, então nós queríamos que 40 milhões fosse para assistência técnica, porque não tinha absolutamente nada. Então era muito importante a nossa luta, já na época, né, por valorizar a assistência técnica. E quero dizer para vocês que eu vou desvirtuar um pouco daquilo que está programado no painel, porque acho que os maiores especialistas, e o Jean Marques focou realmente no tema. Agora eu tenho que desfocar um pouco, porque o momento exige isso. E se nós não conversar algumas coisas antes, não adianta falar em assistência técnica, que vai acabar. Então eu acho que não caiu direito a ficha para nós o que significa esse momento de crise que nós estamos vivendo. A cada dia se agrava. Nós vivemos um momento de muita insegurança no nosso ponto de vista. Porque, por mais legítimo que se possa dar a isso que está acontecendo, é ilegítimo. Por quê? Porque está dizendo isso não sou eu, mas são os juristas. Então, se os juristas dizem, como é que nós vamos discordar de juristas? Né? Então, uns dizem que é legal, outros dizem que é golpe. Né? A verdade é que com esse programa implantado agora, o seu Michel Temer, eu teria dúvida se ele se elegia. Então, não foi passado pelo crivo das urnas esse programa que vem aí. Que embora nós já tínhamos muito problema antes, e nós não escondemos isso. Então não se trata aqui de estar valorizando se antes estava tudo certo, que agora está tudo errado, se está em jogo quem é petista, quem não é petista. Não é isso que está em jogo no nosso ponto de vista. O que está em jogo é a questão da legalidade, sabe? O que está em jogo é uma questão, né, muito mais profunda. E as consequências disso são muito sérias. Porque veja só, uma das primeiras medidas tomadas foi acabar com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, gente, acabar com o Ministério do Desenvolvimento Agrário tem um simbolismo muito grande, que significa desprestigiar toda uma política para a agricultura familiar brasileira. Num país tão grande como o nosso, tão complexo do ponto de vista da agricultura como o nosso, que eu acho que aqui não se trata de debater, isso é lugar para todo mundo. Né? Agora, nós vimos cavando com muita luta, há anos, por exemplo, um espaço, né, de desenvolvimento, de concepção política, de fortalecer um projeto com políticas específicas para a agricultura familiar. E que isso, sem dúvida nenhuma, sempre foi representado simbolicamente com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, uma estrutura capaz de articular essas políticas, porque elas não acontecem em Brasília, e nem em Aracaju, elas acontecem lá nos polos, na comunidade, entendeu? Mas que tem que ter uma estrutura organizativa. Então, o fim desse instrumento é nos deixar à deriva num mar revoltoso.
E claro que tem uma série de outras coisas que não se trata, talvez por uma questão de tempo, discuti-las agora. Mas isso realmente é muito preocupante, porque isso é seguro. E para mim isso tem um simbolismo catastrófico, porque ele é um efeito dominó. São muito poucos os estados que nas suas estruturas estaduais também não criaram departamentos específicos da agricultura familiar. As secretarias, né? Para começar a articular os próprios municípios, que quando tinham uma secretaria de agricultura, botavam o último vereador que fez só 10 votos, como compensação, porque não tinha nenhum valor. Com o tempo, os municípios também que começaram a valorizar mais a secretaria de agricultura, botar mais dinheiro, botar mais orçamento, para articular essas grandes políticas. Vocês acham que, em nome da crise, do ajuste fiscal, eles vão manter essas estruturas do Estado? Mas vão acabar com tudo. Aí a pergunta: onde é que fica a assistência técnica? Onde é que fica todas as políticas governamentais? Na secretaria? Pergunta ao secretário que está aí se ele é a favor de ter uma secretaria. Não é. Pergunte às pessoas que estão lá, porque não tem viabilidade. Então eu acho que a nossa luta principal, que aliás que nós somos muito pacíficos, acho que todos nós somos contaminados, porque a gente não deveria aceitar o que está acontecendo. Deixa lá, não mexa com a agricultura familiar, são 4,5 milhões de famílias. São políticas conquistadas há muito tempo. Aliás, o Ministério veio ainda do Fernando Henrique Cardoso, entendeu? Não mexa com isso. Aliás, se acham que isso é dizer que não tem nenhum problema, que a gente continua com as políticas, a gente pode fazer tudo, mesmo sendo um ministério, tudo bem, por que não fazem isso com a MAP? Acaba com a MAP e cria uma secretaria ligada lá à Casa Civil. Aliás, eles têm 500 mil famílias, não sei se tem isso. Então era mais fácil do ponto de vista, entendeu? Então, gente, é muito simbólico a questão do Ministério do Desenvolvimento Agrário como um instrumento que articule todas as políticas. Que, aliás, não é só para ter estrutura. A gente quer, né, o Ministério com as políticas, mas não só aquilo que tem aí, porque aquilo que tem aí é importante, mas é insuficiente. Quanto do que tem construído chega nos agricultores a nível do Brasil? Quantos têm acesso ao PA? Quantos têm acesso, por exemplo, à assistência técnica? Já que estamos na assistência técnica. É poucos. Então nós precisamos não só manter o que tem, mas melhorar. É entrar num processo dinâmico de nunca voltar para trás, mas sempre ir para frente. Porque isso é que vai criar realmente a grande transformação. Então eu acho que esse é o primeiro ponto que nós precisamos se unificar com muita força, sabe? Em todos os espaços. Ontem vocês tiveram o senador da República aqui, meus parabéns. Nós temos que se articular, fazer uma grande corrente, sabe, com os governos dos estados, com os secretários, com todos aqueles, por exemplo, que têm compromisso ou qualquer identificação que acredita ou que comunga com a agricultura familiar brasileira. E esse efeito é devassador também para o nosso Cone Sul. Por exemplo, que nós começamos com políticas no Uruguai, na Argentina, no Paraguai. Quais os países da África que vieram aqui e que nós não falamos a nível de mundo do que nós temos construído aqui? Isso tudo volta para trás. Então eu acho que esse é um ponto fundamental, a volta do EBPA com todas as suas políticas. Um outro tema, que não é o tema para discutir aqui, mas é diretamente com o público que vocês trabalham todo santo dia. É essa ameaça forte, real, que vem, por exemplo, da reforma da Previdência, onde está embutido os trabalhadores rurais.
Vocês sabem que são extensionistas, que não tem o maior incentivo para o agricultor e o trabalhador rural, é a expectativa de eles se aposentarem. É uma das coisas para eles fundamentais. Entendeu? E olha, o que vem aí é possivelmente colocar todo mundo numa regra de 65 ou 70 anos. Então a mulher perde entre 10 e 15 anos. E o pior, estão falando que pode vir a desvinculação do salário mínimo. E isso procede porque eles acabaram com o Ministério da Previdência Social, que tem quase 100 anos, né? E botaram dentro da Fazenda. Aí pode sair uma portaria do seu Meirelles, ó, para o salário mínimo é tanto, mas para efeito do piso de aposentadoria é tanto. E para quem ganha um salário mínimo como nós, em poucos anos nós podemos voltar lá para os anos 70, onde a gente ganhava meio salário mínimo. Ou menos que isso. É isso que está em jogo. É isso que, por exemplo, como é que nós vamos chegar com um trabalhador rural, produtor familiar, e dizer isso para ele? Então isso é muito sério que vem pela frente, né? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos reagindo, eu acho que reagindo pouco. Mas nós nos mobilizamos, cada um do seu jeito, lançamos documentos, tentando discutir no Congresso Nacional. A contar que no dia 16 de julho passado fiz uma grande ação com mais de 150 mil trabalhadores que foram para a rua. Estados como o Ceará, por exemplo, ocuparam todas as agências do INSS. Em Sergipe, em Brasília nós tivemos com 12 mil trabalhadores, ocupamos o Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Previdência, que ainda tem o nome lá, tiraram, enfim, esses prédios, por 24 horas. E agora, na semana passada, dia 4, 5, 6 e 7 agora de setembro, nós fizemos algo que não é muito comum. Reunimos todos os movimentos sociais. A CONTAG, a FETRAF, o MST, a Via Campesina, tínhamos 12 movimentos do campo e ocupamos o Ministério do Planejamento. E exigimos uma reunião no Palácio, e fomos lá, sentamos com 3 ministros de Estado, mas toda a equipe ministerial, para abrir negociações e debater sobre esses temas. Como é que fica na terra? Vai voltar na terra ou não vai? Se vota, em que condições? Como é que fica a reforma agrária, presidente do INCRA? O que vocês vão fazer com o acordo do TCU, que deixou 520 mil famílias à mercê? Vocês sabem disso? Tudo bem, tem problema? Vão lá, resolvam o problema, botem na cadeia o cara que errou, que não sei o quê, mas não pare com a reforma agrária. 520 mil famílias. E hoje todas as tarefas estão lá, né, fazendo aquele espetáculo logístico para prender o Lula. Vamos prender os ladrões que estão ali, entendeu? Então essa coisa é um momento de muita reflexão. Então nós estamos vivendo essa turbulência, continuaremos nas negociações, abrindo espaço de negociação, nós vamos exercer o nosso papel de movimento sindical, nós vamos levar as reivindicações. Agora tem algumas questões que não está clara do que eles vão fazer, porque a própria base de sustentação, eu acho que amanhã depois ela começa a se fragilizar diante de todos esses problemas. Acho que já até começou, entendeu? E acho que o nosso maior sentimento é lutar e ir para a rua em cima das grandes bandeiras. Nenhum direito ao menos. As bandeiras da assistência técnica, da reforma agrária, as bandeiras da agricultura familiar, da política de desenvolvimento, para que a gente possa fazer com que o nosso povo que vive, né, produzindo alimentos, que estão nos nossos assentamentos, que estão na agricultura familiar tradicional, possam não voltarem atrás com políticas, e que outras ainda precisam ser melhoradas, como disse, e muito. E dentro desse contexto todo, é claro que nós temos
essa questão fundamental que é a grande política da IATER, da assistência técnica. E nós temos uma visão que nós não fortaleceremos a agricultura familiar. Ela verdadeiramente não será desenvolvida, nós não implantaremos o nosso projeto político de desenvolvimento sem a participação de vocês, sem a participação da terra. É fundamental um país como o nosso, nós temos uma assistência técnica fortalecida. E aí nós, como contar, depois vamos ver o pensamento do Marcos, nós defendemos isso desde 1997, desde aquele documento, que a assistência técnica tem que ser, em primeiro lugar, pública. Nós defendemos uma assistência técnica pública. Agora, é possível trabalhar com assistência técnica pública estatal, fazer matérias, e a pública com as organizações. Nós nunca defendemos uma assistência técnica exclusivamente estatal e nem acabar com as matérias e ter uma assistência técnica totalmente, digamos, feita pelas cooperativas, pelas ONGs. Nós sempre defendemos que é possível fazer assistência técnica estatal. Aliás, é fundamental, inclusive do ponto de vista até ideológico, do ponto de vista de princípio. O Estado tem o dever de criar mecanismos de assistência técnica. Agora, nós sabemos que não dá para achar que todo o problema nós teremos resolvido, por exemplo, fazer matéria. Nós achamos que dá para fazer uma complementação. Acho que temos que trabalhar nessa questão da complementariedade e estar muito aberto aos desafios que foi colocado aqui pelo Jean Marques, e acho que Tavares também falou sobre isso, das nossas realidades diferenciadas que nós temos no país. Nós não podemos implantar uma coisa nos pampas gaúchos da mesma forma que nós implantamos no semiárido, ou no cerrado, ou nos ribeirinhos e assim por diante. Nós temos que trabalhar com as nossas especificidades regionais. E penso que isso também é uma proposta que nós defendemos muito, que é a proposta da gente trabalhar muito articulado com um grande projeto político, e que nós queremos desta agricultura familiar, pensada numa visão de desenvolvimento, pensado numa visão de sustentabilidade, tanto do ponto de vista econômico, social, ambiental, que questione, por exemplo, este método tradicional que nós temos e que nós temos que trabalhar essa transição para um processo agroecológico. E acho que Jean Marques falou umas coisas que eu concordo profundamente. Se trata de ser um processo. Nós não faremos isso por um pacote, não faremos isso por um decreto, mas fazemos isso por começo de políticas. E parece fácil e não é, porque se nós não conseguirmos nem o decreto, agora com a presidenta Dilma, quando é que nós vamos conseguir, né, essa visão mais agroecológica? Então nós temos que persistir essa questão do desenvolvimento, da agroecologia, uma transição para que a gente possa ter mais sustentabilidade. E a outra questão importante que nós achamos é a questão da valorização do agente. Porque ser extensionista hoje precisa ser muito mais do que ter um emprego. Acho que se nós tivermos extensionistas só por emprego, eu não sei se vai dar certo. Porque além do desafio missionário que um agente de desenvolvimento, que um extensionista tem que ter, é uma missão, é uma questão missionária. Porque além da assistência técnica, vocês lidam com as pessoas, lidam com o desenvolvimento, e é fundamental ter um aspecto vocacional. E além disso, é preciso ser valorizado tanto do ponto de vista salarial, que é vergonhoso que a grande maioria recebe, é vergonhoso,
mas também do ponto de vista da importância, por exemplo, da sua missão, que às vezes esse técnico não é valorizado, tanto pela comunidade, como pelas próprias organizações, por um processo que nós passamos de complexo do ponto de vista de uma grande política nacional. Portanto, companheiros e companheiras, nós temos muita preocupação de como ficará a política de ATER e todas as políticas nesse momento. Nós lutaremos, acho que a Anatel, embora com todas as suas distorções e as frustrações que nós passamos, ela seria uma grande esperança do ponto de vista de articular as políticas. Eu não acredito que ele tenha uma grande estrutura da Anatel do ponto de vista estrutural, mas do ponto de vista político, que possa trabalhar as grandes diretrizes nacionais, canalizar, catalisar, ser a condutora, digamos, de toda essa grande política nacional de assistência técnica. Um outro debate é como que nós nos relacionamos com a pesquisa, como que nós podemos nos articular com a pesquisa dentro dessa visão da sustentabilidade, porque se nós não tivermos isso, nós corremos o risco também de cada um fazer essa tarefa, cada um achar que deve ser feita, ser uma articulação, ser algo construído, que seja democrático, que não seja imposto de cima para baixo, mas com os mecanismos de participação, com as entidades, com os trabalhadores da terra, sabe? Com as empresas, com as ONGs. Porque eu acho que só assim nós poderemos, de fato, ir aperfeiçoando esse nosso sistema. Portanto, companheiros e companheiras, são um pouco das visões que nós queremos deixar para vocês como reflexão nesse debate, desse encontro que vocês estão realizando aqui em Aracaju. E dizer que nós contamos com vocês para essa nossa luta, contamos com vocês nos grandes debates no Congresso Nacional.